Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para falar sobre liberdade, é isso aí? Pela primeira vez um livrão em inglês, estamos chique demais. On Freedom, do Cass Sunstein, professor da Universidade de Harvard e fundador e coordenador do Programa de Políticas Públicas e Economia Comportamental da universidade. Esse cara aqui tem como principal conceito da sua obra, que é de suma importância, vai ser cada vez mais falada nos próximos anos, a ideia de nudge. E não é nude, não vem de safadeza, que aqui não é lugar disso. O nudge é o título da principal obra dele, em coautoria com o Richard Thaler, e subtítulo Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, aprimorando decisões sobre saúde, bem-estar e felicidade, né? E o que seria o tal do nudge, então? O nudge seria um empurrãozinho na direção certa, de acordo com ele. É um estímulo, um pequeno empurrão para que as pessoas tomem decisões benéficas a elas mesmas. Esse estímulo não necessariamente é consciente, não necessariamente é revelado, ele pode ser inserido no ambiente de forma imperceptível e vai influenciar nas decisões das pessoas. Aí você vai dizer o seguinte, isso aí não é antiético? Como é que você vai manipular o comportamento das pessoas sem que elas saibam? E quem vai decidir o que é benéfico ou não para elas, você vai dizer? É realmente uma questão que o autor vai discutir de maneira clara, de maneira sincera, e ele vai dizer o seguinte: é inevitável sofrer essas influências. Não tem como você escolher entre sofrer nudge ou não sofrer nudge. Você sempre vai ter um nudge, por quê? Porque regras são necessárias. Você vai precisar de uma regra padrão, de um default rule para certos tipos de coisas. E o modo como essa regra vai ser estipulada, instituída, já vai interferir na tua decisão, no teu comportamento. A organização de um ambiente é necessária. Você vai precisar, por exemplo, numa loja, colocar produtos na prateleira de cima, na prateleira de baixo, na vitrine, no fundo da loja, na frente da loja, enfim. O modo como essa loja é organizada vai influenciar a tua decisão e o modo como você escolhe o produto que você vai levar, o presente que você vai comprar. Então, inevitavelmente, nós somos influenciados e sofremos essas interferências. Mas a ideia de um ser humano racional, que toma decisão sempre de forma ponderada, calculando prós e contras, não é necessariamente verdadeira. Porque a gente sempre sofre vieses, influências. Nós temos vieses de falta de informação, né? Vieses que estimulam a que nós tomemos a escolha que vai trazer benefício a mais curto prazo, por mais que esse benefício seja muito menor, muito inferior àquele que nós teríamos em longo prazo, mas nós não queremos esperar, porque esse viés de curto prazo é mais forte. Terceiro, o viés de confirmação, ou um viés de autoconfiança excessiva. Nós sempre achamos que seremos bem-sucedidos nas nossas empreitadas, assumindo riscos, às vezes, desmedidos. Quarto, viés de status quo. Nós temos preguiça de fazer as coisas, inércia. Se nós pudermos não nos mexer, nós não vamos nos mexer para nada. E esse é um exemplo que ele traz, a ideia de uma empresa que tenha, por exemplo, um programa de poupança. Então ele vai falar o seguinte: essa empresa vai ter um programa de poupança em que funcionários podem entrar quando eles são contratados a partir de um formulário. Eles preenchem o formulário, entregam no RH, a partir desse momento eles vão poupar parte do salário para uma eventual emergência ou para quando eles forem mandados embora da empresa, terem uma reserva garantida. A empresa altera o modo como esses funcionários aderem à poupança. Ao invés de eles terem que preencher um formulário para entrar, eles têm que preencher um formulário para sair. Quando eles são contratados, automaticamente todos estão no programa de poupança e cada um que queira sair, tirar o seu dinheiro e gastar tudo em chocolate, vai lá, preenche o formulário e leva no RH. Resultado: nessa segunda hipótese, o número de pessoas que permanecem no programa de poupança é muito maior, chega a ser 30% maior, do que o número de pessoas que aderiu na primeira hipótese. Não porque as que não aderiram agora na primeira hipótese não queriam, simplesmente porque elas tinham preguiça de preencher o formulário. Então, essa é a ideia do nudge, é melhorar a navegabilidade das pessoas. Ou seja, se alguém tem um objetivo que quer atingir, a ideia é que o Estado, por exemplo, organize, arquitete o ambiente, as regras de convivência em sociedade para que essa decisão seja facilitada e os caminhos da pessoa sejam facilitados. Como se fosse uma espécie de um GPS para a vida. Lembrando que o GPS te dá o caminho mais curto e mais rápido normalmente, mas você não é obrigado a seguir. Você pode seguir o caminho mais bonito ou o caminho mais seguro, se você não julgar
que aqueles que foram sugeridos são seguros? Vai do seu critério. E de que modo a gente vai compatibilizar, portanto, isso com a ideia de liberdade, né? Muita gente critica, dizendo, isso afronta a liberdade, a pessoa vai estar sendo manipulada, etc, etc. O autor diz que, primeiro, não tem coerção, né? A pessoa ela vai poder escolher se ela quer ou não seguir aquela sugestão que está sendo dada. Primeiro ponto. Segundo, é melhor que nós tentemos beneficiar as pessoas do que deixarmos elas na mão de terceiros não necessariamente bem intencionados que vão se utilizar dessas arquiteturas, dessas artimanhas, para angariar benefício próprio. Seriam os tais dos sludges, né? Que seriam os nudges mal intencionados, digamos. E ele vai dizer, ainda que seja bom e adequado tentar seguir sempre o critério da vontade do agente, então vamos tentar adotar a vontade do agente, a preferência do agente como a nossa baliza. Tem alguns problemas. O primeiro deles é quando nós saberemos qual vontade deve ser escolhida, deve ser eleita como a nossa âncora, o nosso parâmetro. Então, digamos que no momento A, eu decido que eu não vou mais beber pro resto da vida porque beber faz mal, não consigo trabalhar direito depois, não consigo me exercitar, etc. No momento B, eu vou numa festa com os meus amigos, estamos lá conversando, falando um monte de besteira, começo a beber, encho a cara, me divirto, e no dia seguinte, no momento C, eu tô com aquela ressaca braba. Qual das preferências, qual das escolhas é a que deve prevalecer? No momento A eu não quero beber, no momento B eu quero beber, no momento C eu não quero beber. O A e o C têm mais força que o B? Ou o contrário? Por quê? Isso é uma das coisas que o autor vai discutir. Segundo problema de tentar adotar o critério da vontade do agente, não necessariamente o agente sempre vai ter uma preferência bem definida. As pessoas, às vezes, seguem o critério do tanto faz. Elas pegam o primeiro produto que elas veem. Elas estão no mercado e elas escolhem qualquer pão, por exemplo, que elas veem, porque pão é pão. E qualquer produto que ela leve para casa daquele tipo vai satisfazer ela. Então, como que o mercado vai organizar a ordem dos pães, a altura, a disposição dos produtos nesse caso? Nós temos duas opções. Ou nós seguimos as preferências dos escolhedores informados, então nós vemos aquelas pessoas que, sob nudges ou não, tomam sempre a mesma decisão de maneira informada e consciente e definitiva, e seguimos essa preferência presumindo que as decisões das pessoas informadas sejam boas. Só que tem um problema, essas pessoas podem também estar sofrendo com vieses e com desvios cognitivos, com desvios comportamentais. Nesse caso, nós teríamos que confiar num juízo de bem-estar dos arquitetos das escolhas, dos arquitetos do ambiente. E aí teria que ver se eles são bem intencionados, se eles realmente estão buscando um critério de bem-estar adequado para ajudar essas pessoas. É isso aí, tem um infinito de assuntos, de situações, exemplos para discutir, mas não dá mais tempo, então se inscreve aí no canal, vai ter mais vídeo, vê os vídeos anteriores, tem aí no cardzinho, só clicar, compra o livro que é legal, ajuda o Cass Sunstein que ele está precisando. Valeu, até!